A gente faz tanta escolha errada, Claro. né? A gente caminha por tantos lugares que não era pra gente caminhar. Como o filho pródigo, ele fez a escolha de antes do tempo pedir a herança, né? E sair para viver a vida, né? E aí depois que você fez sua escolha, aí você tá colhendo as consequências dela. Aí é muito fácil falar que é o diabo. Ah, porque o diabo está fazendo isso e o diabo está contra mim. E muitas vezes não é diabo. Não é o diabo que está trabalhando contra você. Você simplesmente está colhendo consequências das suas escolhas. Pessoas que entram em relacionamentos que não eram para entrar. A pessoa não tem os mesmos princípios que você, não pensa igual, não pensa em futuro. E aí uma mulher vai, um exemplo de relacionamento, se envolve e entra em um relacionamento desse, achando que vai mudar a pessoa. Aí casa e aí tá sofrendo dentro de casa. Às vezes o homem bate nessa mulher, não é verdade? E aí, porque é o diabo. Não, não é o diabo. É a escolha, é consequência das suas escolhas. Por isso que a gente tem que ter muita responsabilidade com a nossa vida. Porque Deus, ele não deu uma vida pra gente ter responsabilidade com a gente. E saber que tudo que você vai fazer, você vai colher. Você vê alguém fazendo um mal, né? E aí, vai falar mal, vai fofocar, porque não sei o que. A gente não tem que se preocupar com o que o outro está fazendo, porque tudo que o outro fizer, ele vai voltar para ele, não é verdade? Então a gente tem que esquecer um pouco isso de que tudo é o diabo. Claro que existe a palavra que a nossa luta não é contra a carne, é contra principados e potestades. Sim, com isso a gente entende que nós vivemos em um mundo que não é só carnal. Eu tô te vendo aqui, né? Eu tô vendo o Rodrigo aqui. Mas existe um mundo espiritual onde a gente não enxerga. Devido a isso, entendemos que nós estamos inseridos nesse meio de mundo da vida real, né, do mundo carnal e do espiritual. Então a gente vai estar sempre vivendo uma batalha espiritual. Mas não quer dizer que tudo de ruim que acontece na minha vida, na sua vida, é culpa do diabo. Muitas vezes é consequências das suas más escolhas. Não é isso? Produto das suas escolhas. Produto das suas escolhas. Quantas vezes é só você, Deus e as suas inseguranças? Quantas vezes é só você e ele e mais ninguém? E você está tentando barganhar com Deus aquilo que você escolheu para a sua vida. A escolha foi sua. Por que antes de tomar a decisão você não consultou a Deus? Sabe que às vezes a gente até consulta, mas não espera a resposta. Às vezes a gente até sabe que está errado. No fundo a gente sabe que está errado. Mas vai para agradar a nossa carne, nossa vontade. Não tem aquele ditado, eu vou pagar para ver? É verdade. Tá pagando e tá vendo. Não tem jeito. Quantas vezes a gente toma decisão na nossa vida que a gente sabe que está errado? Quer que eu diga uma coisa? Flora, às vezes nem precisa consultar a Deus para saber o que está errado. Só Às vezes consultar não. sua própria consciência. Todas as vezes a gente sabe que está errado. A gente faz porque quer. De alguma forma, aquilo vai alimentar o nosso ego, sei lá. Aí uma coisa que o jejum é muito bom, né? Pra gente se esvaziar de nós mesmos. De si mesmo. Porque as escolhas que a gente faz, a gente sabe que é errado. Mas por que você vai? Porque vai te agradar no momento, né? Você quer, a sua carne tá pedindo. E aí você vai e faz. Aí depois se dá mal. Mas se é uma pessoa que jejua, né, constantemente, ela está fortalecendo o espírito. Já não vai sofrer tanto com mais escolhas, porque o seu espírito está forte. E aí, é aquela história, né? Dentro da gente existem dois lobos. Qual é o lobo que vai te dominar? Aquele que você alimenta mais. Então, se você é uma pessoa que você alimenta bastante o seu lado espiritual, você vai estar livre dessa situação de viver fazendo mais escolhas, porque as mais escolhas são muito ligadas com a nossa carne,
com a nosso eu, nosso ego. Não é verdade? E sabe o que é pior? É que às vezes as pessoas sofrem com as consequências dessas decisões e vivem em prisões emocionais. Sim, verdade. Quantas pessoas você conhece que está vivendo uma guerra emocional, um problema existencial que já acabou na vida dela? Já não existe mais. Às vezes ela até já colheu a consequência do que plantou. Só que o emocional dela ainda continua colhendo todos os dias. Essa semana eu falei sobre uma história no meu canal do YouTube, sobre a história de um soldado chamado Hironoda. Essa história aconteceu por volta do ano 1944, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. O Japão, guerreando contra os americanos, um comandante chamou o seu soldado e disse assim: você vai guerrear nas regiões das Filipinas e você só sai dali quando eu te der a ordem de sair. O soldado foi para a região, ele e mais 2 homens, e foi batalhar nessa ilha isolada. Depois de um ano, com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, os japoneses se renderam, a guerra acabou. Esse soldado continuou lá vivendo a guerra como se ela ainda existisse. O exército americano jogou panfletos informando que a guerra tinha acabado. O pessoal que morava naquele território dizia: Hironoda, a guerra acabou. E ele dizia: eu só saio daqui quando meu comandante der a ordem e essa guerra acabar. Mandaram foto da família dele, mandando ele voltar para casa. As pessoas diziam: não tem mais guerra. E ele continuava lá vivendo como se a guerra ainda existisse. Ele lutou até contra os policiais da região. E sabe o que é mais triste? Ou talvez mais curioso, é que não foi um ano. 30 anos ele passou lá, nessa ilha. 2 amigos morreram, ele continuou vivo. Um cara, sabendo que ele estava lá há muito tempo, resolveu viajar para saber a história dele, e se aproximou dele, baixou a guarda, disse que não era inimigo e conversou: meu amigo, não tem mais guerra, já não existe mais guerra, o mundo já está reconstruído, os homens que lutaram a sua guerra já estão velhos. Sabe o que ele disse? Eu só saio daqui quando o meu comandante. E o comandante já tinha morrido? Não, aí voltaram, encontraram um comandante. Trabalhava numa pequena livraria, levaram o cara até lá. Aí o cara falou: soldado, abaixe sua guarda, despreze suas armas, a guerra acabou. Nossa. Pela primeira vez aquele homem chorou, voltou para casa e sabe lá Deus como acabou os seus dias. Mas quantas pessoas vivem assim, lutando uma guerra que não existe mais? Quantas pessoas vivem chorando, sendo massacrada pela própria consciência, tentando lutar uma guerra que não existe mais, porque fulano pensa isso de mim, ou ciclano pensa isso da minha atitude, porque alguém acha que eu sou assim. Desculpe a expressão, que se dane o que as pessoas acham. É verdade. O que define você não é o que as pessoas pensam sobre você, é o que Deus disse quem você é. A pergunta é: quem você é para Deus? É o que mais importa.